Filme Obsessão de 2026, um filme que ninguém esperava nada e entregou tudo, né? Um orçamento baixíssimo, mas no final o faturamento foi absurdo, né? Era aquele que o filme entregou, né? O que tu acha que fez o filme se tornar o que ele se tornou? Ou o porquê que tu acha que ele fez esse sucesso todo? Tem alguma explicação? Tu que foi assistir o filme mais de uma vez aí? Sabe o que foi mais massa? Porque eu não vi nenhum trailer do filme, praticamente. Eu só fui mesmo ver o filme já na hora mesmo, né? Que eu assisti o filme. Que não foi aquele... Não é um filme, particularmente, daquele terror... Sabe? Aquele terror mesmo gore, de muitas mortes, não. Mas o que entregou foi a obsessão doentia que a nossa querida Nick ali, né? Que tá no sombra dela ali. Apesar de que ao longo do filme, né? Você percebe que a Nick, ela não é a vilã da história do filme. A gente pensa, Rodrigo, que assim, você vai assistindo o filme, né, vai indo 20, 30 minutos, tu pensa que a Nick é a vilã do filme, mas ela não é. Particularmente, o vilão do filme é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, o Ben, né? Que o Ben ele é aquele cara assim, sabe aquele CLT? Aquele CLT, aquele... Lascado assim, que ele vai trabalhar. Só que ele é o seguinte, ele ama muito, né, a Nick. Só que ele é aquele cara que ele é meio acovardado. Ele não consegue expressar o que ele sente, tem? Aí a gente percebe, principalmente ali nos 30 minutos de filme ali, que ele quer falar, mas ele não fala. É normal de todo homem, né? Todo homem, né? Apesar que no começo a gente nem culpa ele no começo. Porque a gente já passou por isso aí, né? Só que a gente percebe que é o seguinte, devido ao fato dele esconder... Aí ele promete lá um presente pra ela, né? Foi aonde ele chega na cena lá, que ele entra numa loja lá. Ele vê o tão sonhado Salgueiro do Desejo. E aparentemente era só uma lembrancinha a mais, né? Aí ele compra. E ao mesmo tempo que o amigo dele pediu pra ele deixar a Nick na casa dele, aí ele foi, aí começaram a conversar, rolou aquele climazinho de levezinho. Só que ele não teve coragem ainda. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa ficar muito guardando pra si o que sente não é bom, pô. Tem que se expressar, pô, né? Rapaz, tem que ver mais uns vídeos de Red Pill, né? Ela perguntou, até tem um certo momento que ela pergunta assim, se ele realmente gosta dela, que aquele era o momento pra ele dizer, né? E mesmo assim, você percebe o tão covarde esse cara é, que ele não fala. Ele simplesmente, né, ele deixa ela fugir. Tem até uma cenazinha que ela é bem engraçada, assim, né? Porque o amigo dele, no final, o amigo dele tava ficando com ela. E metendo galha nele? Metendo galha nele, só que ele não sabia, né? Aí o amigo dele pede pra ele falar um apelido dela. É justamente o apelido que ela não gosta, tem? Aí quando ele fala, cara, ela fica puta, ó. Porra, não fala isso aí, eu não gosto disso aí. Tem? Aí a hora que ele percebe. Aí depois de ter feito o ato acovardado dele, né? Que onde ela, nesse momento ela ia entrar pra dentro da casa dela, foi a hora que ele quebrou o Salgueiro do Desejo. Ele fez o pedido. E aparentemente, né? A vista lá, né? Quando a gente vê aquele pedido que ele fez lá, praticamente nada demais. Né? Só que aí tem um certo momento que é aí que sim que o filme começa a entregar aquilo que ele propôs. Então o filme começa a entregar, né? Que é aquela cena, ela fica na frente da casa dela. É como vocês podem ver essa cena aí, ó. Ela fica parada na frente da casa dele, olhando, observando, né? Aí, desse então, ele já começa a notar o comportamento dela, já começa a ficar meio estranho. E ela, apesar praticamente ela não dava bola pra ele, e no final das contas já começa a tirar brincadeira, já insiste pra ir pra casa dele, né? Onde até ela faz aquela dramazinha, como vocês podem ver aí, aquela drama, né? Dizer que o pai dela tava doente. E só que no final das contas era mentira, hein? Sabe aquele queixando só pra ele levar ela pra casa dele lá. Aí no final das contas ele leva lá pra casa dele. Só que esse cara aqui, ele é tão covarde que ele não percebe ainda, tem que ela incorporar, né? Que tem uma entidade que incorpora ela. Mais pra frente eu vou falar um pouco dessa entidade aí, né? Que o tipo assim, que ela começa, né? Ela beija ele, no momento lá que ela começa a se entregar lá. Aí ela tem certa situação, percebi no filme também, foi a sensação de que, é porque tipo assim, porque ela tá sendo forçada em fazer aquilo lá, ela, né? No final das contas não era ela que queria fazer aquilo lá, né? A entidade tava forçando ela a fazer aquilo que ela não queria, né? Porém, agora já pensou, Rodrigo, tu fazer uma coisa que tu não quer? Tipo, tu tá sentindo, né? Tu tá sentindo o que tu tá fazendo ali, tu tá vendo o que tu tá fazendo, mas tu não pode controlar teu corpo. Tá consciente. Tu tá consciente, mas tu não pode controlar teu corpo, hein? Isso aí. Humilhante.
Cara, é isso que deixa, que começa a deixar o filme um pouco mais assustador, né? Em certo momento lá, ela recupera a consciência. A primeira coisa que ela faz é gritar praticamente, né? Gritar, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Aí tem um momento icônico lá. Ela pega a garrafa, quebra e taca na cara dela. Cheguei numa conclusão que a entidade, ela só consegue recuperar a consciência dela quando a entidade em si olha o reflexo dela. Porque se tu parar pra analisar, eu analisei lá, na primeira vez ela recuperou a consciência quando ela olhou o reflexo no retrovisor do carro, hein? E a segunda vez ela olhou o reflexo pelo olho dele, né? O reflexo dela. E a terceira vez foi quando ela olhou o reflexo através daquela mesa lá, ou da garrafa, naquele encontro que eles estão lá, né? Com a turma lá, que ela pegou e surtou e quebrou a garrafa e tacou na cara dela. E a minha teoria também mais, como se diz, aquela teoria mais convincente. Quero que vocês comentem aqui se eu posso estar errado ou não, né? Que assistiu o filme, né? Quem não assistiu, é uma excelente indicação, né, de filme de terror. A entidade que possuiu ela é o gato. Cara, o gato, né? Por que o gato? Aí tu chega, cara, mas que loucura essa aí. Porque é o seguinte, pô, porque no começo ele tava sofrendo também pelo gato dele ter morrido, né? Ele tava lá um pouco triste. Aí talvez ele, quando ele quebrou o salgueiro do desejo lá, que ele fez o pedido dele, e o espírito do gato entrou nela, porque em vários momentos do filme ela demonstra o comportamento lá meio, cara, suspeito, como se fosse um gato. Comportamento, quando ela quebrou o desejo do salgueiro lá, quando ele quebrou, na verdade, né, e assim que ele quebrou, ela mostrou ela lá na porta da casa dela olhando pra ele. No quarto, quando ele estava deitado, também ela fica observando ele no escuro. Até que ela dá aquele andado lá meio engraçado, parecendo um gatinho mesmo. E foi quando também ela pegou o corpo, depois que ela matou a amiga dela, o corpo desse cidadão aqui, né? Ele perdeu os amigos tudinho, né? Que ele acabou acontecendo aí a morte dos dois amigos próximos deles. E geralmente o gato que quando, né, mata alguma coisa, leva pra dentro da casa, né? Que é levar pro seu dono, né? O gato tem levar o corpo, observando no escuro, gado. E também tem uma cena bizarra, igual vocês podem ver aí, essa cena que ele sai pra trabalhar e ela fica esperando ele na porta com esse sorriso cabra aí, que sorriso doido esse aí mesmo. Que ela fica, até ela se mija praticamente, ela não sai, né? Ela só sai da porta quando ele volta, na verdade, né? Que é onde ele vê lá, ela tá toda cebosa, tá? Eu acho, não sei se ela devorou o gato lá nessa cena, né? Que o filme não mostra tanto especificamente essa cena, né? Mas tudo dá pra entender, né? Que ela chega, quando ele chega, ela tá toda suja e tem um vômito no chão lá, do tapete lá no chão, né? Tudo indica que ela que vomitou o gato lá e eu sei que é a bizarrice doida. Porque a entidade não fez nenhum mal ao Ben. Por quê? Porque foi a entidade criada para amar ele, né? Na verdade. Então ela não tinha como ela fazer mal pra ele. Percebe-se que ela possuída, ela matou a amiga dela lá, dessa forma bizarra aí, né? Esfrega na cara dela no tijolo aí. Mas sabe o que é interessante também, cara? Foi a cena que ele levou o salgueiro pro amigo dele fazer um pedido, né? Ele viu que, porra, a bizarrice já tava extrapolando além da conta, né? Aí o pedido do amigo dele foi pedir $1 bilhão. Cara, interessante que esse é um tipo de pedido que a gente também faria também, né? Poxa, isso sim que é um pedido, né? Na hora que ele quebrou o salgueiro, aí caiu a chuva. Caiu $1 bilhão, né? Isso na cabeça dele lá, né? E ela tava surtando, né? Ela tava gritando lá, né? Pedindo pra ele demonstrar o amor dela, porque a entidade é assim, a entidade, ela, particularmente, ela vivia em função do amor do Ben, né? Aí quando o amigo dele, o Ian, chega lá e bate na porta, né? Aí ela pega e dá um tiro na cabeça dele. E a teoria final lá que... Eu sei que tem muita gente que ficou em dúvida lá sobre a morte dele, né? Só que a morte dele foi o seguinte, foi... Ele foi pra se suicidar realmente, né? Quando ele entrou no banheiro, ele tentou se suicidar. Só que o cara é tão covarde que quando ele botou os copinhos na boca, antes dele tirar, que ele pensou em desistir, né? Que ele entrou no banheiro e tal, aí ela ficou lá na porta, lá, chamando ele. Aí ele viu que já tinha feito, já a merda tava feita já, hein? A cagada tava feita. Aí ele tentou se matar, só que automaticamente ela fez um pedido, a entidade, né? A entidade fez um pedido que o Ben amasse também ela também, né? Só que como ele já tinha comido os comprimidos tudinho, mano, tava no órgão dele já, né?
Aí foi lá, e a hora que ele saiu já possuído praticamente, eu acho que já era uma entidade que tava dentro dele lá, né? Eles começaram a se beijar lá no final, se beijar. Aí foi a hora que o remédio fez efeito, ele morreu igual o gato dele. A pessoa, mano, tu vê o filme todinho, tu vê a desgraceira que esse cara fez todinho na vida da Nick todinha, e no final ele morre igual o gato, né? Aí a gente chega na conclusão, né, mano, que o quão perigoso é uma obsessão, né, assim, bicho. Quando a pessoa, ela tem uma obsessão, assim, do amor tão grande... Já nem é mais amor. E já nem é mais amor, é loucura, pô, tem? Tão louco, porque o Ben viu, pô, ao longo do filme ele percebeu, hein, que ela não era mais normal, que tinha algo que tava fazendo com que ela ficasse daquele jeito lá, né? Que era uma entidade, é claro, né? E mesmo assim ele, tipo, ele não ligou, ignorou sempre, ele queria tanto que a menina ficasse com ele, que ele não tava nem aí, se era a entidade, se era o Satanás, se era o que fosse lá. E essa é, por aqui, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aqui compartilhando um pouquinho aqui do filme, né? Da minha experiência aqui assistindo o filme Obsessão com vocês, tem. E até a próxima, né?